Bom dia! Começa agora mais um Classe Imóveis, programa feito com muito carinho para você que nos acompanha aqui pela TV Cidade Verde. E no programa de hoje nós vamos falar sobre consórcio imobiliário, a modalidade de compra que pode trazer muitas vantagens. Também falaremos sobre a importância da assessoria jurídica para os condomínios, além de mostrar como a contratação de uma boa empresa de seguro residencial e condominial pode evitar muitos problemas. Fique conosco que o programa de hoje já está começando. Comprar um bem de alto valor, como um imóvel, costuma exigir planejamento e organização. Por isso, é importante conhecer bem as alternativas do mercado para conseguir fazer um bom negócio sem comprometer demais o orçamento. Uma opção a se considerar é o consórcio imobiliário. Olha só. O grande diferencial para outros tipos de financiamento é que o consórcio é organizado por um grupo no qual todos os integrantes contribuem com uma quantia definida, todo mês, durante certo período. A cada mês, até o final deste período, uma ou mais pessoas são contempladas e recebem o valor necessário, definido na criação do grupo. Ao contrário do financiamento habitacional, que exige o pagamento de uma parte do imóvel à vista, no consórcio não é preciso ter um montante inicial, além da primeira parcela. No caso do consórcio, as cartas de crédito são custeadas pelos próprios conveniados e não pelo banco. Por isso, não há cobrança de juros. As principais vantagens hoje do consórcio é a questão da economia. O consórcio pode proporcionar, se você comparar ao financiamento, até 60% de economia, porque não tem taxa de juros, não tem taxa de adesão ou entrada. Com a carta de crédito, o cliente pode comprar um imóvel novo ou usado, residencial ou comercial, e até mesmo fazer reformas ou adquirir um terreno. Existem diversos planos para escolher. Existe uma diferença muito grande da parcela do consórcio para a parcela do financiamento. O fato de não ter juros, podemos falar não só do valor em si, mas também do prazo. Enquanto o financiamento oferece 360 meses, 30 anos para o cliente, o consórcio oferece 200 a 240 meses, sendo de 18 a 20 anos apenas. Mas é preciso ficar atento às condições na hora de contratar para não ter dor de cabeça depois. Qualquer pessoa pode fazer o consórcio, que consiga comprovar a renda equivalente a 4 parcelas do valor da mensalidade. Hoje, em Teresina, ela pode procurar a imobiliária Rocha, que a gente faz toda a explicação da mecânica para essa pessoa e como ela pode adequar o consórcio ao seu perfil. E a imobiliária Rocha tem sim um consórcio imobiliário esperando por você. É a mais tradicional imobiliária do mercado piauiense, oferece garantias especiais para os seus clientes. Só na Rocha você encontra milhares de imóveis com os melhores preços. São 34 anos de atuação, oferecendo sempre o melhor. Acesse o site www.rocherocha.com.br para ter acesso a todos os imóveis disponíveis para venda e locação. Se preferir, ligue para o número 86-2106-4545 ou ainda baixe o aplicativo da Imobiliária Rocha no Google Play ou App Store. Imobiliária Rocha, uma empresa a seu serviço. Vamos ao intervalo comercial e a seguir falaremos sobre a importância da assessoria jurídica para os condomínios. O Classe Imóveis volta já.
sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Programa Classe Imóveis de volta. Inúmeros conflitos podem nascer nos condomínios, em relação a prestadores de serviço, regulamento interno, relações trabalhistas e outros. Para a solução desses conflitos, é necessária a presença de profissionais com a devida qualificação, mas nem todos os condomínios contam com uma assessoria jurídica especializada. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com os advogados Vitor Bona e Natiele Rocha. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Bom, eu queria que a gente começasse falando explicando, para os telespectadores como atua a assessoria jurídica num condomínio. Pronto, perfeito. A assessoria jurídica, muito diferente do que as pessoas pensam, ela é importantíssima. Ela atua principalmente nesse momento no sistema de prevenção, ou seja, a assessoria jurídica, principalmente no atual momento em que nós vivemos, ela tem um principal objetivo de prevenir conflitos. Porque a gente tem que pensar ou tirar da ideia de que a assessoria jurídica ou um advogado, ele só deve ser chamado quando o problema já está muito grande, quando o problema já está ali sem nenhuma possibilidade de resolução extrajudicial ou amigável, né? Então, assim, a assessoria jurídica serve principalmente para direcionar o síndico, que é o responsável por lidar com o condomínio, por gerenciar o condomínio, né, a sociedade condominial, a fim de que ele faça boas escolhas voltadas dentro da lei e bem como prevenir futuros problemas. Então, creio que seria nesse viés. E aí, doutor, vai desde análise de contratos de prestadores de serviço até cobrança de taxas em atrasos, tudo isso engloba? Bem, com certeza, isso sem dúvidas, porque a sociedade condominial ela é muito ampla. Hoje em dia tem condomínios que são enormes, são condomínios que lidam com pessoas diversas, com um grande número de pessoas. E isso vai também implicar em contratação de pessoal, então é necessário, por exemplo, ter uma orientação trabalhista para que no futuro o condomínio não seja penalizado com a ação trabalhista. Tem condomínios, até na nossa cidade mesmo, que são perto de áreas ambientais que são protegidas, ou seja, é necessário saber o que é que pode fazer ou deixar de fazer dentro do condomínio para que não
prejudique o ambiente, questão tributária, se os prestadores de serviços estão recolhendo tributo, o condomínio está recolhendo tributo, dá pareceres de ou contratos ou outras situações que venham a acontecer. Então é bem nesse viés realmente. Tá certo. Doutora Natiele, quais os problemas mais comuns para a assessoria jurídica resolver num condomínio? Os problemas mais comuns, o que é que nós podemos enfrentar? Primeiro, a inadimplência. O advogado ele vai fazer a cobrança dos inadimplentes. Nós temos a análise de contratos com a prestação de serviços. Nós temos a gestão de conflito entre condôminos, entre condomínio e condômino, entre condomínio e prestadores de serviços. Nós temos representação em audiências, nós temos assistência em assembleias. Então, o que o advogado, já complementando a fala do doutor, o advogado, da forma preventiva, que ele deve atuar na assistência do síndico, por quê? No Código Civil, artigo 1348, o síndico ele é responsável civil e penalmente pelos atos do condomínio. Ora, na nossa vida como cidadão, nós precisamos de um auxílio de um advogado para nos conduzir na melhor forma de transações bancárias, de contratação de fornecedores. Imagine eu, como síndico, representando toda uma coletividade, que aquelas minhas decisões vão recair sobre todos os meus vizinhos e sobre terceiros. Então, o advogado, ele está ali para conduzir, para auxiliar e para preventivo. Nós estávamos conversando antes daqui justamente nessa ideia do advogado não ser só do combate. O advogado ele não pode ser visto só aquele que lhe acompanha em audiência para lhe representar. Pelo contrário, hoje nós temos a mediação, a conciliação e a prevenção. O advogado ele tem que ser visto como aquela figura que ele previne o problema. Então, muito melhor para o condomínio ele ter uma assessoria permanente prevendo os problemas que podem ocorrer, como o doutor falou, na seara tributária, civil e até criminal. Existem muitos problemas na área criminal dentro do condomínio. O que a gente pode dizer de certeza é que a assessoria jurídica hoje é indispensável para qualquer condomínio, seja ele residencial ou comercial. E aí, como vocês já bem falaram, o ideal é que essa assessoria seja, então, de uma forma permanente para prevenir. Mas também, ou ela pode ser só em casos de alguma emergência, quando surge um problema. O que é o mais recomendado? Como foi falado pela doutora Natiele, o mais recomendado é realmente que seja permanente. Por quê? Eu gosto de fazer uma analogia e de dizer que o síndico é como se fosse o prefeito de uma mini cidade, o que não deixa de ser. Tem condomínios aqui na nossa capital já que tem muitas pessoas que, se você for ver, é como uma mini cidade. Então é necessário, assim como numa cidade normal, que é preciso ter uma assessoria e alguém para estar tanto orientando como ele vai agir, bem como olhando, olha, certas atitudes que estão sendo tomadas podem trazer problemas lá na frente. Dentro do condomínio, o síndico também precisa dessa orientação para dizer, permanentemente, ele está resolvendo pequenos problemas para que os problemas não se tornem maiores, não se tornem grandes, entendeu? Então, o conselho que eu dou, condomínio, contrate uma assessoria jurídica permanente, preventiva. Esse é o grande diferencial de qualquer condomínio que quer ter uma relação harmoniosa na sua vida social condominial, né, com os demais condôminos. Então, contratem uma assessoria permanente. Uma das vantagens também da assessoria permanente é o advogado já conhecer o condomínio. Porque o condomínio é um cliente. Na medida que os problemas vão surgindo e as resoluções vão acontecendo, o advogado ele vai conhecendo toda a dinâmica daquele condomínio. Ele conhece o regimento interno, ele conhece a convenção, ele conhece a inadimplência. Então, a assessoria permanente, além de sair mais barata para o condomínio, quando ele for enfrentar uma possível causa na justiça, ele vai com um profissional que já conhece o condomínio como um todo. Porque a nossa intenção, como eu sempre disse, é evitar as ações.
A gente está primeiro numa ação de mediação, de conciliação, sempre salvaguardando o condomínio como um todo. Mas se chegar ao ponto de entrarmos com uma ação ou de sofrermos uma ação, o advogado que presta serviço para o condomínio, com certeza, ele é o profissional habilitado para defender ou para representar os interesses do condomínio da forma mais correta possível hoje no sistema judiciário. E nesse meio de conflitos problemas a serem resolvidos pela assessoria jurídica, existem também os conflitos entre os condôminos, entre os moradores. Faz parte disso realmente ou é algo que não, cada um contrata o seu advogado particular para resolver uma questão que haja entre moradores no mesmo condomínio? Olha, sem dúvida, hoje é o que a gente vem falando sempre. O bom profissional, atualmente, principalmente quando se trata de assessoria condominial, é aquele que vai buscar conciliar, vai buscar resolver sem que isso chegue numa esfera judicial. Então, o bom profissional é aquele que vai ter argumentos e vai ter ferramentas para sentar com dois condôminos, eventualmente, ou com um condômino, um síndico que estiver tendo algum atrito, algum problema, e tentar achar a solução. Ou seja, nós estamos aqui para buscar o bem da coletividade. Vida condominial é sempre buscando isso, não é, doutora? É buscando o melhor para a sociedade condominial que você está vivendo. Então, antes de qualquer coisa, o advogado do condomínio, o advogado contratado que está lá prestando assessoria, ele vai ter sim que ter esses argumentos e essas ferramentas. Não sendo possível, e aí, claro, a gente vai tentar de tudo, mas infelizmente a gente sabe que nem sempre consegue. Aí talvez seja orientado realmente contratar um outro profissional para auxiliar a outra parte e assim tentar buscar uma composição. Mas é sempre bem nessa linha de composição, de negociação, de tratativas amigáveis. Nessa seara que nós estamos discutindo, que é condômino versus condômino, eu acredito que a figura do advogado, ele entra como neutro. Ele é um neutralizador e ele tenta a mediação entre as partes para não chegar à esfera judicial. Lembrando que ele representa o condomínio e ali nós estamos numa discussão entre condôminos. Mas sim, faz parte. É, inclusive, a obrigação do advogado tentar intermediar no nome de toda a coletividade. Afinal, um problema não é bom para nenhuma das partes. Então, aquela figura neutra que tenta a mediação baseado na lei, baseado sempre no regimento interno, baseado na convenção, no Código Civil do condomínio, que normalmente os conflitos eles surgem quando uma das partes entram em conflito com algumas dessas regras que eu citei aqui. Então, existindo aquela figura neutra, aquela figura que conversa com base e sempre visando o bem para o condomínio da coletividade, é melhor para todas as partes, condomínio, condôminos como um todo. Durante a pandemia, qual tem sido o problema, o conflito mais comum para se resolver na assessoria jurídica? Convivência. Convivência, nós relatamos vários casos de convivência entre os condôminos. Por quê? O condomínio, ele foi feito, ele existe para abrigar, para ser o lar, para ser a residência, para ser das pessoas conviverem com todas as suas famílias. Só que aí nós nos vimos dentro de casa, todo mundo trabalhando no home office, as crianças estudando também em casa, e aí veio os problemas de barulho, veio os problemas de estacionamento de garagem, veio os problemas da convivência como um todo. E veio o problema também da inadimplência. Então, todos os problemas de convivência social entre os condôminos, que aí a gente chama de novo as regras existentes no condomínio, e aí a gente busca, quando fala em regras do condomínio, a gente fala na assessoria não só de cobrar a aplicação das regras, como de alterar também. Nós temos vários condomínios que têm o regimento interno e a convenção que não condiz mais com a realidade. Nossa sociedade, ela passa por evolução, então na medida que vai passando por evolução, as leis também devem evoluir, né? A nossa sociedade, a gente tem hoje um sistema de regimento interno que a gente oferece para os condomínios de atualização. Pega um regimento interno e atualiza com
a convivência hoje dos condôminos. Então, fora esse problema de convivência, foi o problema da inadimplência. E aí entra a figura do advogado, tanto para mediar a situação da convivência entre os condôminos, que a gente estava falando agora há pouco, como da inadimplência dos condomínios. Então, o advogado, ele termina sendo aquela figura que auxilia o síndico. A gente não deve esquecer essa é a palavra, um auxiliador, né? A gente não deve esquecer que o advogado, ele entra como um assessor, mas a figura do síndico é o administrador. O advogado, ele não pega para si as suas obrigações, ele auxilia o síndico nas suas obrigações, orientando, fazendo toda aquela sustentação para que o síndico tome a melhor decisão e estudando sempre o que é melhor para o condomínio. Para isso é preciso um profissional gabaritado, um profissional com expertise na área. Com certeza. E só complementando, para ver como é verdade essa questão da convivência, que foi um dos grandes problemas, com a flexibilização, muita coisa já melhorou, porque as pessoas, alguma parte das pessoas já voltou a ter uma vida mais... voltou a trabalhar, ou meio que, nem que seja meio expediente, mas voltou a ter uma normalidade. Então, voltou a ter aquela ideia de casa, lugar para descansar, entendeu? Lugar para realmente você chegar e descansar. Na época da pandemia ficou casa, lugar para tudo. Para trabalho, para... Antigamente, o que é que acontecia? E eu já vi relatos como esse. Não, você sequer sabia como era o vizinho de cima. Porque ele acordava muito cedo, 6h30, saía e chegava às 7 da noite, 8 da noite, só dormia. E aí, como ele teve que voltar a trabalhar em casa, então, antes que não tinha barulho, não tinha movimentação, 7 horas ele já estava ligando o liquidificador, já estava mexendo nas cadeiras, arrastando. E aí, com a flexibilização, ou seja, com a reabertura, isso foi melhorando, porque as pessoas voltaram para a rotina anterior. Então, a convivência realmente foi uma das... Lembrando que essa convivência ainda foi retirado o lazer, que as áreas comuns do condomínio ficaram por algum tempo fechadas, conforme determinação de cada condomínio. Então, todo mundo tinha que ficar realmente naquele espaço. Eu atendi muitos condôminos que diziam assim, olha, eu tinha um computador do filho na cozinha, outro no quarto, outro na sala, outro no outro quarto. Cada cômodo era um computador, alguns trabalhando e outros estudando. Foi uma adaptação, ninguém estava preparado, ninguém sabia que iria passar por tudo isso. Está passando, né? Graças a Deus. E nós estamos superando e nos adaptando. Aprendemos muita coisa com essa pandemia, continuamos a aprender. E uma delas, a gente veio aqui dizer com toda certeza, é que os condomínios precisam de assessoria jurídica permanente para enfrentar esses problemas do dia a dia e para prevenir problemas também. Eu acho que a ideia é essa, é enfrentar o problema e prevenir o problema. Sem dúvida. Tá certo, queria então agradecer, doutora Matiele, doutor Vitor, muito obrigado por ajudar a contribuir com esse debate, essas informações chegarem aos nossos telespectadores. Nós que agradecemos, sempre à disposição. E a Predial, administradora de condomínios, oferece assessoria jurídica gratuita. É uma empresa consolidada com quase 2 décadas de atuação. Faz parte de um grupo empresarial que atua há 35 anos no mercado imobiliário piauiense e em diversos outros estados. São mais de 70 mil unidades condominiais administradas, com garantia total da receita condominial e serviços reconhecidos pela qualidade em soluções personalizadas. Tudo, claro, para atender síndicos e condôminos que, através do aplicativo Classicom, podem ter acesso à assembleia virtual, gerência de receita, controle de manutenções e conservações condominiais e muito mais. Só a Predial oferece a administração completa para o seu condomínio, garantia total da receita condominial e ainda permite que você possa resolver todas as questões ligadas ao seu condomínio através do aplicativo Classicom. Entre em contato com a Predial ligando para o número 86-3133-5000 e leve ao seu condomínio a tranquilidade de uma administração de excelência.
Você sabia que pode ter a gestão do seu condomínio na palma da sua mão? Com a Predial é simples assim. Baixe o aplicativo Classicom e saiba tudo sobre a gestão financeira e administrativa do seu condomínio. Classicom, da sua administradora de condomínios Predial. Decida pela transparência. Acesse predialadm.com.br e saiba mais. Classicom, seu condomínio na palma da mão. Quer alugar um imóvel de um jeito rápido e prático? O Plano B te ajuda a encontrar o que você precisa com apenas alguns cliques. Escolhendo o tipo de imóvel, localidade e faixa de preço, o Plano B te apresenta as melhores opções para o que você está procurando. E não precisa se preocupar com fiador, caução ou seguro-fiança. Tudo é feito online e sem burocracia. Alugue fácil com o Plano B. Classe Imóveis de volta. E você quer alugar um imóvel e não pode apresentar garantias como fiador, caução ou seguro-fiança? Pois com a Imobiliária Virtual Plano B, você consegue o imóvel dos seus sonhos de forma simples e sem burocracia. A documentação também é toda online, deixando tudo mais fácil e rápido, tanto para quem quer alugar, quanto para o proprietário do imóvel. Baixe agora mesmo o aplicativo Plano B no Google Play ou App Store e faça o seu cadastro, é bem simples. Mude sua vida para melhor com o Plano B. Para mais informações, você pode também acessar o site planob.online. Plano B, onde alugar é fácil. E o programa Classe Imóveis de hoje vai ficando por aqui. Como sempre, eu te agradeço pela sua companhia. Acesse o CV Play para rever esta e outras edições do programa. Acesse também o nosso Instagram, classeimóveis.ufc, e tenha sempre as informações sobre o universo dos imóveis. Você já sabe, nós estaremos juntos novamente no sábado às 9 horas e domingo às 10 horas, aqui na TV Cidade Verde. Uma ótima semana abençoada por Deus. Tchau!